Bom dia, gente. Estamos aqui na Praça Ramos, frente ao Teatro Municipal, aqui em São Paulo, para o lançamento do abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. E o pessoal tem uma barraquinha aqui que você pode assinar o abaixo-assinado aqui na Praça Ramos. E também você pode calcular o quanto tempo você vai se aposentar usando a calculadora da aposentadoria do Diese. Então vamos conversar aqui com o Vitor, que é do técnico do Diese, que vai falar da importância dessa iniciativa e se ela está ocorrendo em várias partes do país. Isso, hoje ocorreu aqui o lançamento desse abaixo-assinado, contra o desmonte da Previdência Social Pública, que é contra essa proposta de emenda constitucional número 6, apresentada pelo governo Bolsonaro. Vai dar para continuar com esse... Estamos ao vivo, né? Tá, então começou aqui a dirigente dos sindicatos bancários de São Paulo, a Adrianinha, está falando aqui também com as pessoas que estão passando aqui pela praça. Mas esse lançamento ocorreu aqui no centro da cidade de São Paulo, mas está ocorrendo também em diversas cidades do Brasil, Então, várias capitais. Aqui em São Paulo nós faremos também todas as centrais sindicais, junto com o Diese, atividades em praça pública, também em São Bernardo, em Santo André, em Diadema e em outros municípios do estado. E a ideia é coletar essas assinaturas da população e também possibilitar que as pessoas façam essa consulta, esse cálculo, essa simulação, utilizando de uma ferramenta que o Diese desenvolveu, que é uma calculadora da aposentadoria, onde o trabalhador vai poder comparar os critérios, quanto tempo levaria para ele acessar, para ele poder se aposentar pelas regras vigentes, qual seria o valor do benefício que ele receberia e como que essa proposta do Bolsonaro vai prejudicá-los. Então vai adiar a aposentadoria, postergar, impondo idades mínimas elevadas, aumentar o tempo de contribuição e também reduzir substancialmente o valor dos benefícios. Então, hoje está sendo lançado o abaixo-assinado e após o recolhimento dessas assinaturas ele será entregue ao Congresso Nacional para expressar esse sentimento da população que em ampla maioria é contra esse desmonte da Previdência Social Pública. Aproveitando que você está aqui, como é que essa proposta atinge os pobres? Podia destacar alguns pontos, porque ela é muito ampla, mas destacar alguns pontos, talvez alguns números, para mostrar que os pobres são os mais prejudicados. O primeiro número, que eu acho que demonstra bem como essa proposta não combate privilégio, e sim transfere a conta da crise para os trabalhadores e os mais pobres, é quando a gente olha a economia, o corte que o ministro Paulo Guedes está dizendo que pretende fazer, que seria um corte de R$1 trilhão. Desses 1 trilhão, 715 bi é do regime geral da Previdência, que é do INSS. É o trabalhador do setor privado que contribui para o INSS. Outros 182 bi são dos trabalhadores que ganham abono salarial, que é o abono do PIS, que é aquele que quem tem direito é o trabalhador com rendimento médio que recebe um rendimento médio de até 2 salários mínimos. Então, qual privilégio tem um trabalhador que recebe até 2 salários mínimos? E também esses 182 é a soma do corte no PIS com o corte na assistência social, do benefício do LOAS, o conhecido BPC, benefício de prestação continuada, que eles querem reduzir de um salário mínimo para R$400. Então, o idoso em condição de miséria, que hoje tem direito a receber um salário mínimo, vai ter direito só a receber R$400 a partir dos 60 anos e só passará a ter direito a receber um salário mínimo após os 70. Então essa é uma crueldade enorme, assim, porque está cortando do idoso em situação de miséria, né?
está cortando do trabalhador que recebe o PIS, que é um salário abaixo de 2 salários mínimos. Está cortando do trabalhador que contribui para o INSS. Corta também dos trabalhadores rurais, né? Então, a reforma ela amplia o tempo de contribuição mínimo necessário para ter direito à aposentadoria de 15 para 20 anos. A gente sabe que isso, entre os trabalhadores rurais, entre os trabalhadores de categorias mais vulneráveis, mais com vínculos de emprego mais instáveis, né? Como construção, asseio e conservação e outras, né? Não vai conseguir, o trabalhador não vai conseguir completar os 20 anos de contribuição comprovada à Previdência. A gente sabe também que muitas vezes o trabalhador está empregado, ele é descontado e a empresa não paga a Previdência e depois ele não consegue comprovar esse tempo que ele contribuiu. Então, acho que o que deixa claro que vai afetar sobretudo os mais pobres é o corte no BPC, o corte no PIS, o corte no INSS, a ampliação do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, a ampliação da idade mínima das mulheres. Eles também prejudicam muito os professores e as professoras, né? Então, impondo que o professor fique em sala de aula até os 60 anos de idade e tenha 40 anos. Então, isso são uma série de exemplos, né, que demonstram que a reforma, com esse argumento falacioso de combater o privilégio, acaba cortando mesmo os direitos dos trabalhadores mais pobres. Só uma última pergunta. O deputado Zeca Dirceu disse ontem que o ministro, só mostrar aqui um pouquinho enquanto eu faço a pergunta, que o ministro Paulo Guedes era um tubarão com os ricos, com os pobres, e uma tchutchuca, quer dizer, um doce com os mais ricos. Você concorda com o Zeca Dirceu? O que a gente vê, assim, que o governo ele está propondo esses cortes nos trabalhadores mais pobres, e por outro lado, não está propondo medidas efetivas para o combate à sonegação, né? Para o combate aos grandes devedores da Previdência, não tem medida revertendo as desonerações bilionárias que foram concedidas para o empresariado, para o sistema financeiro, não tem nenhuma medida prevendo, por exemplo, a tributação, a taxação de lucros e dividendos, que é algo que o mundo inteiro faz, tributar lucros e dividendos, né? E você não vê o ministro Paulo Guedes propondo isso. Não vê ele propondo, por exemplo, tributar o juros sobre capital próprio, que também é outra jabuticaba aqui, só no Brasil, que o empresário ele não tem o juro que ele paga para ele mesmo tributado. Não tem proposta de tributar as grandes heranças, né, que aqui no Brasil os percentuais são muito inferiores ao praticado no resto do mundo, né? Tem lugares que a grande herança é taxada em 40%, 50%. Aqui o valor máximo não supera os 10%, né? 8%. Então, assim, nesse aspecto, nós não temos como discordar que o governo ele está impondo sacrifícios para a população, né, para o trabalhador, sobretudo o mais pobre, e não está impondo nenhuma contribuição para quem poderia realmente ajudar a financiar a Previdência e a Seguridade Social no Brasil. Obrigado. Vitor, vamos pegar aqui um pouquinho aqui. O pessoal está convidando aqui, ó. Costuma falar que vem desde o descobrimento do Brasil, desde o Cabral. Vou pegar aqui. O que são juros? O abaixo-assinado. São juros, são pessoas muito ricas, né, que vão pessoal lá ali na Bolsa de Valores, compram ali, títulos quem nativos, quiser fazer. E elas recebem dólares. Na verdade, não são pessoas ricas. São bancos, são seguradoras, são fundos de pensão que recebem muito dinheiro só porque especulam títulos da dívida pública. É isso. Aí o governo vai dizer o seguinte: eu tenho que pagar esses banqueiros. Banqueiro, gente, vocês já viram banqueiro andando?
Vocês conhecem um banqueiro aqui? Vocês já viram banqueiro na televisão? Banqueiro nem aparece na televisão. A família dos bancos nem aparecem. As pessoas não sabem. O Brasil hoje tem o maior sistema financeiro do mundo, que tem a maior taxa de lucratividade do mundo. Um dos pontos dessa reforma que ninguém está falando, você não vai ver lá na Globo News o Sardenberg, que não sabe o que é um salário mínimo, que certamente nunca comeu salsicha, que é isso também, né, gente? A gente também precisa falar que a gente tem uma classe dominante nesse país muito egoísta. Gente, então, peço para vocês compartilhar aí a live. Quem quiser, vem aqui na Praça Ramos de Azevedo, aqui no Teatro Municipal, assina o abaixo-assinado, conversar aqui com o pessoal para ter o abaixo-assinado eletrônico também, e espalhe o abaixo-assinado, espalhe essa live. E vamos à luta contra a reforma da Previdência, que vai prejudicar os mais pobres. 85% da economia vai prejudicar os que recebem menos, né? E os ricos só vão ser beneficiados, inclusive os bancos, devido ao regime de capitalização, que vão cobrar taxas, né, para administrar dinheiro. Então, tem uma série de questões aí que é importante a gente destacar. Então, um abraço aí, compartilha a live. Um abração. Numa seguradora fazer um título de capitalização individual.